pessoal, eu sou a Ana e bora pra próxima resenha? Então, gente, hoje vamos conversar sobre um livro super famoso, um clássico que já foi premiado várias vezes e que eu super indico pra vocês. Eu achei interessante a leitura, porém tenho muitas coisas pra falar. Eu tô conversando com vocês sobre 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Esse clássico que quando a gente pensa em América Latina e a gente pensa em livros, a gente vai pensar em 100 Anos de Solidão. E eu tenho muita coisa pra falar com vocês sobre as minhas impressões. Lembrando, são impressões extremamente pessoais e eu tenho aqui como prioridade conversar sobre o que eu senti ao longo da minha leitura. Eu não tô fazendo um vídeo que tenha realmente uma base de pesquisa e acadêmica muito grande. Então, se você, assim como eu, gosta de saber sobre as experiências de leituras dos outros, senta, pega um café, uma água, o que você preferir, se ajeita na cadeira, assim como eu vou fazer agora, porque a gente vai conversar bastante sobre esse livro. Então eu vou deixar uma réplica da cópia que eu tenho aqui pra vocês, tá? Só pra não ficar um cenário muito xoxo. Então vamos lá. Aqui a gente vai conhecer a família Buendia e é interessante porque a configuração dessa família vai ser a trama dessa história. Então a gente vai acompanhar durante 100 anos a família Buendia. A gente vai ter grandes arquétipos sendo criados pelo Gabriel Garcia Marques. Então a gente vai ter a Úrsula, que é a grande matriarca dessa família. Inclusive já adianto pra vocês que ela é minha personagem favorita. Não porque eu concorde 100% com a forma como ela age, mas porque eu acho que ela é a personagem que tem a construção mais complexa que o Gabriel Garcia Marques conseguiu fazer dentro dessa história. Bom, a gente vai ter o... Ai, peraí que eu vou ter que usar uma colinha, gente. Pra vocês verem como essa questão da árvore genealógica é complexa, vem uma indicação no início do livro. Se eu não me engano, o pai, né, assim, que é o que casa com a Úrsula, é o José Arcádio. E eles dois vão dar origem a uma família com muitos filhos, muitos netos e muitas peripécias. A gente começa o livro conhecendo o José Arcádio e aí é apresentado de uma maneira não muito linear a história dessa família. Mas basicamente, se você assiste uma animação Encanto, você vai perceber que tem muitos elementos em comum com esse livro aqui, né, que eu tô segurando. Bom, o José Arcádio e a Úrsula, eles são primos, se eu não me engano, e aí tem toda uma coisa, né, de que, primos... Até hoje eu acho que existe um pouco isso, não sei se em todos os lugares é assim, né? As pessoas falam, primos se relacionarem não é uma coisa tão legal por causa da parte genética e não sei o quê. E essa é a primeira coisa que vai gerar a história, assim. Então a gente conhece esses dois personagens muito jovenzinhos, muito no início da sua trajetória dentro dessa história. E a gente vai vendo como que o elemento místico existe aqui desde o princípio. Então tem essa questão de que tem uma coisa meio mística que eles falam, né, lá de que primos terem filhos pode gerar um filho que tenha um rabo de porco, né? Enfim, então o Gabo, ele vai criando uma narrativa que tem essas coisas que são salpicadas, assim. Eu acho que conversa muito com a gente que é da América Latina, obviamente, né? Caso, enfim, você não saiba, o Brasil faz parte da América Latina. E é interessante, ao mesmo tempo que a gente vai vendo a narrativa avançar e a gente vai conhecer os filhos deles. E é interessante porque são dois personagens que vão ser extremamente presentes na trama, mas que vão ter caminhos muito diversos. E esses caminhos vão gerar consequências para a próxima geração. Eu diria que, na verdade, esse livro é um grande empilhamento. A gente tem uma geração, a primeira geração, que vai gerar consequências para a segunda, e assim vai. O que eu acho que é a grande sacada desse livro é a forma como ele conta o livro. Parece que a gente tá ouvindo aquelas histórias de família mesmo, sabe? Que a pessoa senta do teu lado e começa a falar porque minha família é de tal lugar, porque eu tinha um tio que era desse jeito, e aí ele fazia isso, e um primo que era de uma outra forma. Então, tem essa pegada, sabe? E é um livro que, por ter essa pegada,
acaba sendo um pouco complexo. O autor brinca com essa questão dos nomes e das personalidades, então é comum a gente ver, às vezes, um Arcádio da primeira geração tendo uma personalidade parecida com o de outra geração, né? No caso, a geração mais à frente que parece com da primeira geração. Então tem toda essa brincadeira que ele faz. E isso tudo pra mim são pontos positivos. Agora, que eu fiquei 5 minutos elogiando o livro e dizendo que realmente eu consigo agora ter a dimensão do porquê que esse livro é um grande clássico, e a gente pode também, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários se vocês acham legal fazer um vídeo conversando com vocês sobre o que é um clássico, qual é a relevância de um clássico, por que ele é diferente de outros livros. Enfim, se vocês quiserem, eu vou super adorar fazer esse vídeo. Mas deixem aqui embaixo, porque realmente fazer mais um vídeo acaba gerando mais trabalho, né? Então eu preciso saber se realmente vocês vão ter interesse ou não. Fechando esse parêntese, agora eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu não gostei tanto. Eu acho muito incrível o fato dele conversar com a gente ao longo da narrativa. Então, ele tá falando de um momento linear e do nada ele quebra essa linearidade e traz uma coisa que ainda não aconteceu, ou então que já aconteceu, mas que a gente não tinha, sabe, nenhuma certeza se, tipo, realmente tinha acontecido. Então, esses momentos de idas e vindas na narrativa são muito interessantes. Mas a gente precisa ter uma noção de que esse livro aqui não é dividido por capítulo. Fica nítido que a editora faz um trabalho de deixar ali uma espécie de divisão, mas não é algo explícito. Então, às vezes, a narrativa se torna bem cansativa, porque você precisa estar muito atento, porque os nomes são parecidos, as idas e vindas são muitas, então, às vezes, isso gera um certo desconforto ao longo da leitura. Mas, pra mim, que já, né, entra sempre aquele porém, né, se você é um leitor que tem uma bagagem grande, eu acho que essa questão não vai te pegar tanto. Agora, eu tive uma outra questão que talvez tenha me deixado um pouco mais nervosa, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando muito sobre, e eu até agora não consegui chegar a um parecer. Eu não sei se ele fez isso pra criticar ou se ele fez porque ele só fez e, enfim, ele pensava assim nesse momento. Eu tô falando sobre as representações das mulheres. E tem uma em específico, que se eu não me engano, não vou lembrar o nome, eu acho que é o Aureliano, que ele casa... Aureliano? Ai, um momento. Errei, gente, não é o Aureliano. O Aureliano, ele é icônico, tá? Eu acho que quando a gente sai dessa primeira fase, né, dos pais, que eu digo, da primeira geração, e a gente entra na geração dos irmãos, o Aureliano, ele é o cara que vai fazer a trama acontecer. Isso é um fato. Inclusive, em muitos momentos da trama, o Aureliano, ele é aquele personagem que o Gabo vai trazer questões críticas, por exemplo, ao imperialismo estadunidense na América Latina. Não tem como não falar, tá, gente? Isso aí, independente da opinião que você tenha, se aconteceu ou se não aconteceu, isso aí é um outro debate. O fato aqui é que o autor traz isso quando ele começa a falar que é a cidade onde essa família não só mora, como fundou realmente a ideia da Macondo, é quando tem o gringo que vai entrar com o mercado externo e vai mexer na forma como essas pessoas comercializam. Então, assim, ele faz uma crítica aberta à questão dos conservadores, à questão da intervenção estrangeira na América Latina. Então, tem essas críticas e o Aureliano é o personagem onde ele vai escoar grande parte dessas questões. Agora, voltando ao que eu tava falando com vocês, o ponto que me incomodou muito foi o relacionamento entre o Aureliano II e a Remédios, eu acho que é. Quem é Remédios dentro desse rolê todo, né, da família Buendia? Ela é uma menina de uma família próxima aos Buendia e ela é, tipo assim, muito mais nova do que ele. E, tipo assim, quando eu digo muito mais nova, tipo, ela é uma criança, ela tinha 12 para 13 anos, no máximo 14. E, tipo assim, o cara casa com ela. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive num mundo onde isso acontece, onde isso ainda é uma realidade. Mas eu acho que é muito sobre a forma como o autor resolve trazer. E eu acho que a forma como o Gabriel Garcia Marques trouxe foi num tom de
naturalização. E não num tom de o personagem fez isso e vamos olhar essa atitude. Vamos entender que essa atitude não é uma atitude legal. E, bom, essa parte eu realmente não consegui gostar. E é a partir daí que eu comecei a ter muitos problemas com 100 Anos de Solidão. Por quê? Eu comecei a pesquisar, né? Enfim, a gente sabe como é que são os algoritmos das redes sociais que habitamos. E aí eu cheguei num vídeo lá na outra rede social de vídeos também. Cheguei no vídeo de uma outra influenciadora que conversa bastante sobre livros, falando sobre a questão de que o próprio Gabriel Garcia tinha falado em alguma entrevista que ele entendia o desejo por essas crianças, porque ele sentia também. Eu não vou botar fontes, porque eu realmente não sei se o tamanho da veracidade disso. Só que aí juntou essa informação que eu ganhei das redes sociais com a interpretação que eu já estava tendo sobre o episódio da Remédios e do Aureliano, acredito que segundo, e aí já me fez ficar meio murchinha em relação ao livro. E aí, assim, já que estamos na crítica, vamos continuar, né? Eu acho, sim, que a forma como ele constrói a história é genial. A forma como ele vai conduzindo, como se realmente ele tivesse sentado contando pra gente um caos de família, é sim genial. Eu acredito que principalmente na época em que foi lançado e tudo, mas eu acho que tem coisas que quando eu olho com o olhar do meu tempo eu não consigo achar interessante. Por exemplo, ele usa muitos palavrões, como se fosse natural pra América Latina, e tudo bem. É uma escolha do autor, também não há problema nisso. A questão é que eu fico com a impressão de que, assim que 100 Anos de Solidão foi lançado, ele deve ter parecido muito disruptivo. Por conta desses posicionamentos, de não colocar personagens que são politicamente corretos. E até aí tudo bem também. Eu acho que personagens que não são politicamente corretos, eles criam na gente uma necessidade de reflexão. Isso é positivo. Mas eu acho que tudo é a forma como se coloca. E, enfim, eu ainda não li Nabokov, né? Eu tô falando do livro, né? Lolita. Tenho muita vontade, inclusive. Mas eu ainda não parei pra ler. E eu sei que tem essa questão, né? Da forma como o autor coloca e tal. E, enfim, fiquei pensando muito sobre isso. Sobre o jeito como o Gabriel Garcia Marques resolveu se posicionar em relação a, por exemplo, a intervenção externa na América Latina e da forma como ele resolveu se posicionar em relação a relações ali de casamento com crianças. Então, pra mim, isso é muito contrassensual. Acho que ali eu fiquei muito em dúvida se ele tava realmente naturalizando ou se ele tava querendo criticar. Mas aí depois, enfim. Se você já leu 100 Anos de Solidão e tá aqui me ouvindo falar, coloca aqui pra mim se você realmente interpretou dessa forma ou interpretou de outro jeito, ou tem algum conteúdo que eu possa ir mais a fundo em relação a essa questão, porque realmente fiquei curiosa e, enfim, minha rotina tá bem insana, eu não tive tempo de pesquisar um pouco mais. Então, é isso, eu vou adorar aprender mais sobre esse livro, porque eu acho que é a característica de um clássico, né? Ele, assim, a gente lê e a gente sai com a impressão de que a gente sabe o básico da narrativa. Então, isso é uma coisa que é bem nítida, assim, quando a gente pensa em 100 Anos de Solidão. Então, como eu tava falando, depois que acontece, né, a questão toda lá da Remédios e do Aureliano, pra mim foi um pouco difícil continuar olhando pra narrativa da mesma forma que antes. E aí, pra mim, a situação acabou piorando um pouquinho mais quando a gente tem o fim do primeiro ciclo do livro, né? Porque fica muito nítido que quando as primeiras gerações da família, elas vão, né, o pessoal vai indo de arrasta, o ritmo do livro muda. E eu acho que, na minha experiência, eu senti que o ritmo deu uma caída. E aí eu fiquei meio chateada com isso, porque assim, eu fiquei quase que o livro inteiro com muita curiosidade sobre a Úrsula. E a gente tem momentos que a Úrsula, ela tá ali se posicionando, ela tá ali usando a autoridade matriarcal que ela tem dentro daquela sociedade. Mas ela é sempre aquela personagem que ela nunca é totalmente ouvida pela própria família. Embora, e aí eu também não entendi se foi uma crítica ou não,
Porque ela carrega muito essa família. Ela cuida desde o marido até o filho, que quando volta da guerra volta todo problemático, assim. Então, ela é essa personagem que ela é uma potência, ela tá o tempo inteiro falando e as pessoas não ouvem ela. E, enfim, né, eu acho uma personagem de uma complexidade muito grande que podia ter sido um pouquinho mais aprofundada. Mas eu também entendo dele não ter aprofundado tanto, né, pra gerar um pouco essa curiosidade ao longo da trama. Como eu disse pra vocês, eu senti que o livro deu uma caída na segunda parte, e aí pra mim ficou um pouco mais complicado de me conectar com os personagens, assim. Eu sinto que esse livro, ele é muito pequeno pra falar de 100 anos de uma família. Então chega nessa segunda parte, mais ou menos aqui, vamos dizer assim, o Gabo começa a correr, e aí a gente começa a ver gente nascendo, e aí já ficou grande, e aí já teve... Então são muitas dinâmicas, assim. Eu entendo que isso também pode ser um efeito proposital para criar essa percepção de que o tempo tá passando e as coisas estão se desenrolando. Então é uma crítica, mas ao mesmo tempo eu entendo que pode ser uma forma de estar representando a passagem do tempo. É uma crítica porque eu realmente gostaria de ter passado mais tempo com alguns personagens e menos tempo com outros. As outras gerações da família Buendia, pra mim, elas não me geram a mesma curiosidade, até porque grande parte do realismo mágico, ele vai ser colocado realmente mais na primeira parte. Então a gente vai ter toda uma aura ao redor daqueles primeiros personagens. E o realismo mágico até continua nessa segunda parte, mas ele é um pouco mais sutil, até chegar no último ato do livro, que é onde a gente tem a questão toda com as borboletas e tal. Tô tentando falar mais por cima, gente, pra não dar muito spoiler pra vocês, porque realmente esse livro é legal que você entre sem saber nada, porque é um livro que vai fazer a tua cabeça estar chacoalhando o tempo inteiro pra acompanhar o que tá rolando. A última coisa que eu posso falar, de crítica, é que pra mim esse livro tinha que ter acabado quando o Úrsula morreu. Não é um spoiler, tá, gente? 100 anos, a mulher, né, vamos pensar aí na idade média do ser humano, não é um spoiler. Mas pra mim, esse livro tinha tudo pra acabar, pra ser um final incrível, pra não usar outro termo, com a morte da Úrsula. Porque é aquilo que eu tava comentando. Pra mim, fica muito nítido que ela é a personagem que o tempo inteiro tá ali nos bastidores, mas carrega a família. Pra mim, tinha que ter acabado o livro junto com ela, porque o livro começa com ela e ela vê as coisas acontecendo e ela é obrigada a lidar com as situações, porque principalmente esses homens da família Buendia, eles tomam muito as ações e nem sempre eles estão 100% seguros e corretos do que deveriam fazer. E aí essa consequência sempre sobra, de certa forma, pra Úrsula. E então, assim, eu gostaria que ela tivesse tido essa conclusão do arco, sabe? Da história com ela. Eu acho que teria sido mais impactante do que realmente terminar a genealogia da família, sabe? E, enfim, é isso, gente. Esse vídeo já tá um pouquinho longo, então se você chegou até aqui, eu esqueci de falar no início, não esquece de curtir, de se inscrever se é o primeiro vídeo que você tá vendo, dá uma olhada lá no canal e, enfim, se você gostar de algum outro também, assista. E é isso, né, gente? Fazendo esse jabá rápido, porque realmente é o que ajuda o canal a crescer. E, bom, né, somos um canal extremamente pequeno. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei até aqui. Eu sei que parece que é uma resenha que eu tô mais criticando do que qualquer outra coisa, mas esse livro sim tem pontos positivos, tem uma estética diferente. É importante quando a gente vai pensar no cenário da literatura latino-americana. Então, é um livro que nasce realmente com uma cara de clássico, porque é aquilo que eu falei com vocês. A gente tá sempre lendo coisas novas acontecendo e tem essa impressão de que a gente não entendeu tudo, então a gente no futuro tem que reler. Então é um livro que já nasce com essa marca. E pra mim, esses são os pontos fortes de 100 Anos de Solidão. Eu espero que, enfim, vocês tenham concordado ou discordado, né, comigo em relação às críticas. Se vocês tiverem mais informações também sobre esse livro, eu vou adorar saber mais e deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Se você tiver uma sugestão aí de filme, livro, série pra eu assistir, eu vou também estar adorando seguir a recomendação de vocês. Então, até o próximo vídeo
Tchau!